Você sabe o que são infográficos? Sabe para que eles servem? Neste vídeo vou te falar tudo a respeito dos infográficos e por que você deveria utilizá-lo em seu negócio online ainda neste ano de 2021. Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Tássia Sena, este aqui é o Conquiste Renda Online e neste vídeo nós vamos falar sobre infográficos. Vou dizer o que é, vou dizer para que serve, onde você encontrar ideias e modelos para você fazer essas criações e inserir aí nos seus negócios online. Mas afinal, o que é um infográfico? O infográfico são peças informativas que combinam recursos visuais com o objetivo de resumir e concatenar um determinado conteúdo. Vamos supor que você tem um blog e você cria um artigo sobre 10 passos para crescer no seu canal de YouTube. Então você decide fazer aí um infográfico. Esse infográfico, ele deve resumir o seu conteúdo, o conteúdo do seu artigo do blog. E aí você vai trazer aí imagens, vídeos, gráficos, textos, tudo com o objetivo de quando a pessoa ver ali, ela interpretar e entender de modo muito mais rápido o conteúdo que você está querendo passar por meio resumido desse infográfico. Ele pode ser feito de modo online, como também pode ser feito de modo offline, para que a pessoa baixe, por exemplo, um PDF e ali possa imprimir esse material. E sempre tem que ter uma informação, tem que ter um forte apelo visual. Ele não deve conter apenas texto, porque não teria a função, já bastaria o artigo. Mas o forte, o principal do infográfico são as informações visuais. Você bateu o olho, você vê um carro, por exemplo, você vê bonecos, elementos, pessoas, você vai interpretar ali o que ele está querendo dizer. Eles podem conter imagens, inclusive vídeos, GIFs, áudios, textos, links clicáveis e também como gráficos, etc. Aí você vai utilizar a criatividade para poder criar da melhor maneira possível e informar também a sua audiência da melhor maneira por meio dos seus infográficos. Eles podem ser estáticos, como podem ser dinâmicos ou animados. Eles podem ter movimento estático, é uma imagem parada. Animado, você coloca um vídeo, por exemplo, ele já vai ter uma determinada animação. Os estáticos, eles podem, como diz aí, podem ser baixados em PDF e os animados podem ser GIFs ou vídeos, como eu mencionei. Um exemplo claro de infográfico são os mapas. Você costuma ver, por exemplo, o mapa do Brasil. Ali é um infográfico, que ele tem um intuito de informar, de passar uma informação de que as regiões do Brasil, que determinado estado, por mostrar cada cidade com os nomes das cidades, com diversos elementos. Isso aí pode ser exemplificado como um infográfico. E também as linhas temporais, as linhas do tempo, do ano de 1960 ao ano 2000. E aí nessa linha temporal, a cada ano tem descrevendo os acontecimentos que ocorreram ao longo desses períodos. É bem bacana se usar os infográficos, porque você vai bater o olho. Na escola a gente via muito isso nos livros, e quando a gente batia o olho, já havia uma assimilação ali, já entendia a que época se referia, a que local você se encontra. Por exemplo, quando você olha para o mapa, você localiza São Paulo, você vai ver ali as cidades. Quando você pega o mapa do Brasil, você vai identificar onde fica o Distrito Federal, por exemplo. Então, o objetivo principal do infográfico é tornar a mensagem viral, é viralizar um determinado conteúdo. Se você utiliza blog, que na maioria das vezes, digamos que 95% os infográficos eles são utilizados em blog, eles são utilizados também com o intuito de aumentar o tráfego. Por isso que é muito importante você utilizar como estratégia do seu negócio online e oferecer recursos visuais, que hoje em dia é muito consumido. Temos aí redes como TikTok, Instagram, que utilizam basicamente imagens e vídeos, que é o forte agora principal. Então os recursos visuais
eles realmente estão em alta. Então, alguns exemplos de infográfico que eu utilizei nos meus artigos do blog, com o intuito de, eu uso a seguinte estratégia: eu crio o artigo, resumo por meio dos infográficos, publico no Pinterest, porque o Pinterest não é considerado uma rede social, mas é uma plataforma visual, onde o principal foco são as imagens. Então, é um verdadeiro buscador. Então, se você buscar, por exemplo, sobre YouTube, como esse infográfico aqui, você vai ter modos resumidos de criar vídeo de YouTube sem aparecer, porque existe um artigo no meu blog com esse assunto. Então, os infográficos, eles têm essa função de passar uma informação rápida. Então, eles sempre têm elementos como imagens, textos curtos, o título. Não deve faltar, por exemplo, o link, os dados do seu blog. Então, isso é muito precioso, isso é ouro e é onde você consegue muito tráfego para o seu negócio. E como nós mencionamos, o infográfico ele é ótimo para blog, pois permite mostrar um conteúdo resumido e objetivo. Digamos que você fez um artigo de 2.000 palavras ou mais com um infográfico de modo rápido ali, com imagens, com vídeos, com texto, você já vai ter conseguido passar o conteúdo para sua audiência. Então, a ferramenta que normalmente eu utilizo para fazer esses infográficos é o Canva. Inclusive, vou deixar um link aí na descrição para que você possa utilizá-la. Inclusive, você pode usar também os seus dispositivos celulares. Você pode baixar um app para isso. Lá você já tem vários templates que são modelos prontos e vai ser muito prático para você. Você vai utilizar alguns modelos, mudar algumas informações, mudar as cores e ali já tem um infográfico prontinho para você publicar aí em seu artigo e também nas redes sociais. E se você deseja aprofundar os seus conhecimentos nessa ferramenta no Canva, vou deixar um link na descrição aí onde você pode aprender um pouco mais sobre essa ferramenta gratuita que é incrível, que eu utilizo muito aqui, praticamente tudo, inclusive thumbnails, pins, tudo eu faço nessa ferramenta e o link vai ficar aí na descrição para você conhecer o Canva para negócios. Atente-se para os seguintes fatores com relação ao infográfico. As imagens, elas precisam distribuir textos ou elementos gráficos de modo harmônico, para que o leitor e o usuário consiga ler, fique legível, consiga assim obter a informação o máximo possível. E antes de você criar um infográfico, lembre-se de fazer sempre um esboço, de fazer um resumo. Você vai ter já seu artigo e a partir desse artigo você vai esboçar os elementos, aquilo que você vai colocar em seu infográfico para ficar de uma maneira muito mais prática e você não perder muito tempo na confecção dessas peças. Outro detalhe é que você deve buscar sempre referências, modelos, para poder se destacar, o seu infográfico de se destacar na frente da sua concorrência, na frente da maioria. Se você pesquisar nessa ferramenta qual nós estávamos, você vai encontrar aí mas muitos infográficos. Então, às vezes, existem infográficos com muitas visualizações de um determinado assunto. Por exemplo, o marketing digital, existem muitos infográficos sobre isso, mas você precisa fazer infográficos diferenciados para que as pessoas possam clicar e serem direcionadas para o seu negócio, para o seu artigo. E a ferramenta que eu recomendo para que você faça essas pesquisas, essas buscas de infográficos é o Pinterest. Inclusive tem alguns vídeos aqui no canal que eu falo acerca disso. Então você pode clicar aqui que eu vou deixar um link para que você possa também ter mais informações a respeito disso aí. Quando você for criar os seus infográficos, algo que você precisa levar em consideração, que é o esquema de cores. Então, as cores, elas atraem as pessoas, elas fazem as referências. Por exemplo, as cores do McDonald's, elas não são daquelas cores porque simplesmente surgiu na cabeça, ou, por exemplo, a Coca-Cola. As cores, elas têm um significado. Então, quando você for fazer um infográfico,
lembre-se sempre de escolher cores que sejam semelhantes ou parecidas com o projeto, com o seu negócio. Cores que contrastam com o fundo, por exemplo. Esse texto aqui está com o fundo branco e o texto com a letra preta. Poderia também contrastar um fundo preto com a letra branca, mas jamais iria ficar legal se você colocasse, por exemplo, a letra vermelha com fundo preto. Iria ficar muito ruim para a sua audiência, para você, para as pessoas lerem. Então, o Canva, inclusive, ele possui uma paleta de cores que vai te ajudar aí nesse processo de escolha das melhores cores, daquelas que combinam com o seu projeto. Então, também cuidado com as fontes. As fontes manuscritas, elas às vezes dão muito trabalho para ler. Então, selecione fontes que sejam boas para leitura e tente deixar seu infográfico mais legível e de fácil leitura possível para a sua audiência. Quanto às imagens, quanto às ilustrações, atente-se sempre para a coesão dos elementos gráficos. Por exemplo, aqui falamos sobre 10 passos para o YouTube crescer. Você não vai colocar lá imagens, por exemplo, de um carro ou imagem de coisas que não tem nada a ver com o que você está falando. Você precisa sim colocar, por exemplo, uma câmera, você precisa colocar dinheiro, se eu falar sobre monetização. Esses elementos que dizem respeito ao que você está falando no artigo que vai resumir no seu infográfico. Então, atenção também com a mensagem que as imagens querem passar. As imagens, elas transmitem uma mensagem. Se você coloca um carro, a pessoa vai entender ou dirigir, ou velocidade, alguma coisa do nível. Se você coloca dinheiro e você fala de comida, alguma coisa está errada nesse texto, ou então você está querendo dizer alguma coisa referente a vender comida. E o CTA, que é a chamada para ação. Os infográficos também precisam ter esses elementos, inclusive se forem elementos clicáveis. Você pode colocar um link para um e-book direcionando para um curso, para um treinamento, um link de afiliado, um produto, para uma aula. Você pode colocar links diversos. E por isso que o infográfico é bem legal. E a pessoa pode baixar e vai ter o seu link inserido nessa imagem. Então, no marketing digital, normalmente os infográficos são usados em blogs WordPress ou enviados por meio de e-mail marketing. O e-mail marketing ele vai mandar uma mensagem para a audiência, para as pessoas, com o objetivo de dizer assim, olha, eu criei um artigo sobre 10 passos para crescer no YouTube e gostaria que você fosse lá assistir, aqui está o resumo. Basicamente isso. Você pode inclusive mandar para as pessoas em PDF para que possa ser baixado aí para o seu computador. E nos blogs WordPress também é muito simples você fazer isso. Você pode inserir o link HTML ou você pode subir essa imagem aí para o seu blog WordPress. Também há uma outra função que você pode colocar um link, que é um link HTML que você permite que as pessoas compartilhem. E isso faz com que o seu infográfico também viralize na internet. Espero demais que você tenha entendido, você tenha aprendido um pouco mais sobre o que é infográfico. E se ainda não utiliza no seu negócio online, agora você já tem informações valiosíssimas para poder viralizar seu conteúdo, levar tráfego para o seu negócio online e principalmente fazer mais vendas, porque por meio de cada infográfico você pode inserir links que vão te trazer muito retorno. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e se ainda não é inscrito aqui neste canal, aproveite essa oportunidade, já se inscreve aí porque nós temos muito conteúdo como esse por aqui. Vou ficando por aqui, forte abraço, beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau.